Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Bom, estamos aqui de novo no canal. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma história, né, uma situação com relação ao trabalho de tempo e história da família que eu e minha esposa vivenciamos aí. Em 2020, em março de 2020, a presidência da Área Brasil chamou eu e minha esposa para sermos os assessores de tempo e história da família, líderes na Área Brasil. E nós começamos então o nosso trabalho bem no início também da pandemia, né? Fizemos uma boa parte aí, praticamente metade do tempo que a gente ficou, 3 anos, trabalhando de forma online aí, né? Tentando motivar os líderes, membros no Brasil inteiro a continuar fazendo o trabalho mesmo com os templos fechados, né? E logo depois, quando começou a liberar, né? Aí nós começamos a fazer algumas viagens de treinamentos aí em alguns locais, né? Porto Alegre, Curitiba, Araçatuba, Cuiabá, Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo também, algumas estacas. E eu sempre utilizava basicamente essa apresentação que eu estou gravando aqui para vocês, contando algumas histórias, aí a gente parava na metade. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, né? A primeira vai ser disponibilizada hoje, no domingo, né? 28 de julho, e a outra eu vou disponibilizar no outro domingo, que é dia 3 de agosto. E aí a gente dava uma parada, geralmente nesse corte aí das duas partes, a gente parava, fazia uma prática, né? Para o pessoal entrar na árvore familiar, gerar nomes, ver como estava a árvore e tal, né? E foi um período muito legal, muito interessante, né? Desse trabalho que nós fizemos aqui nesse período, né? E inclusive nesse período aí, né? Eu ainda não me recordo certo se foi 2022 ou 2023, que a Área Brasil atingiu um marco, né? Foi mais de 100 mil irmãos enviando pelo menos um nome para receber as ordenanças do templo. Isso, para nós, é um motivo de bastante alegria, uma grande bênção, né? E depois disso, né, nós estamos já em 2025 e o trabalho continua também nesse mesmo nível aí, nesse mesmo patamar, né? E é claro que tem muito espaço aí para continuar crescendo aí ao longo dos anos. Nós também, nesse período, né, desde 2018, com o chamado do presidente Russell Nelson como profeta, nós vimos também esse trabalho de tempo história da família atingir um novo nível, um novo patamar, com a visão profética do nosso profeta aí, falando sobre a coligação de Israel. E aí, nós temos essa citação, né, que ele usa, né, que ele usou, na realidade, em junho de 2018, né, falando, ele estava fazendo um devocional especial, né, para os jovens da igreja, mas serve para todos nós, né? E aí ele fala, né, vocês são a esperança de Israel, né, meus queridos e extraordinários jovens. Eu costumo brincar, né, que, por exemplo, eu sou jovem há mais tempo, né? O presidente Nelson é jovem há mais tempo ainda do que eu, né? Então, eu me considero dentro dessa citação aí do presidente Nelson por conta disso, né? Então, vamos lá, meus queridos e extraordinários jovens, vocês foram enviados para esta terra nesse exato momento, o momento mais crucial da história do mundo, para ajudar na coligação de Israel. Não há nada acontecendo nessa terra agora que seja mais importante do que isso. Não há nada de maior consequência, absolutamente nada. E aí ele continua, né, falando para os jovens, né, que eles são inteligentes, vão ter influência no mundo, né, e eles são a juventude da promessa e é uma realidade, né? Então esse trabalho ele está sendo feito em grande parte pelos jovens. Os jovens estão envolvidos nesse trabalho, estão levando os seus antepassados ao templo para receber as ordenanças do templo. Isso é maravilhoso.
né? E aí, quando nós fomos chamados em março, eu fiquei preocupado, né? Porque eu falei, poxa vida, recebemos um chamado de Tempo e História da Família, e na minha árvore familiar eu não tenho minhas 4 gerações ainda completas. Para o sistema da igreja, para a igreja considerar que eu tenho as 4 gerações completas, eu tenho que ter as 4 gerações em cada um dos ramos, né? Dos meus avós paternos e dos meus avós maternos, né? E um dos ramos, que era justo dos meus avós de Portugal, principalmente do meu avô, na realidade, né? O João Francisco Moss, eu não tinha, eu parava nele, então eu parava na terceira geração. E aí eu estava preocupado com isso, minha esposa também, a árvore dela também tinha pontos ali que não dava as 4 gerações. E aí, na realidade, em 2020, já fazia aí uns 3, 4 anos que eu estava trabalhando muito forte para achar a continuação dessa minha descendência aí portuguesa através do meu avô João Francisco Moss, né? Que eu não conheci pessoalmente, né, em vida. Espero um dia poder reencontrá-lo, né, e dar um abraço nele aí por tudo também que ele simbolizou aí para a família. E eu estava já há 4 anos pesquisando lá, né, os registros digitalizados pelo Family Search em Portugal, no norte de Portugal, na região ali de Vinhais. E aí procurando 4 anos insistentemente. Meu pai tinha dito que a data de nascimento dele era em 1889, né? Novembro, se eu não me engano, novembro de 1889. E aí eu procurei em novembro de 1889, toda aquela região, todos os registros ali, fiquei anos ali pesquisando através do Family Search e não achei a certidão de nascimento ou o registro de batismo, né, que os padres da Igreja Católica realizavam. Não achei nada, né? Aí eu falei, de repente estava com o ano errado, né? Meu pai de repente falou o ano errado. Aí eu fui para 1888, fui para 1890, fui para 1887, fui para 1891. Isso demanda tempo, né? Essa pesquisa foi correndo, e nada, não consegui achar. Até que um dia eu envolvi uma das minhas filhas, a Raquel, nesse trabalho, né? Eu falei, vamos lá, Raquel, me ajuda aí, né? E ela gosta muito desse trabalho. Todas, né? Cada uma, cada uma das filhas no seu nível, né? Mas elas gostam muito desse trabalho. E aí, justamente nesse mês de março, que nós estamos começando esse trabalho como assessores de Tempo e História da Família da Área Brasil, ela um dia, na realidade foi naquela semana que o profeta anunciou o fechamento das capelas, dos templos, né, por causa da pandemia da Covid-19. Aí, naquela semana, na quarta-feira, ela falou, pai, eu preciso ir aí, eu tenho uma informação maravilhosa sobre o Vô Francisco, mas eu preciso passar para você pessoalmente. Na época, ela morava um pouco distante de nós, e eu falei para ela, falei, beleza, pode vir, né? Aí ela pegou um ônibus de madrugada, meia-noite, na cidade que ela morava, viajou a noite inteira, chegou de manhã, né? Ali próximo do almoço, em casa. Na época nós morávamos em Jundiaí. E aí ela chegou, sentou lá comigo e falou: pai, o que acontece? Essa semana aí, de terça para quarta, eu tive um sonho. Ela falou um sonho, né? Na realidade, foi uma visão que o Senhor permitiu que ela tivesse com relação a esse trabalho. E ela falou, relatando, né, o sonho, visão dela. Ela falou que viu quando o vô João Francisco, meu vô João Francisco Moss, né, o bisavô dela, estava se preparando para emigrar para o Brasil. E ela viu a conversa que ele teve com um agente do governo português que ia dar a permissão lá para ele viajar para o Brasil. E nessa conversa que eles estavam tendo,
O agente ali do governo perguntou pro meu avô João, tipo, ó, aqui tá dizendo que você nasceu em tal data, mas aqui no seu documento está dizendo outra data. Qual que é a data real que você nasceu? Aí ele falou, eu nasci no dia 20 de novembro de 1886, mas meu pai só me registrou no dia 5 de dezembro de 1886. Só me registrou não, se levou lá na igreja católica, o padre fazer o batismo dele, e aí o padre registrava tudo, né? O nome da criança, quem eram os pais, e mais importante, quem eram os é, avós, tudo, né? Então, assim, de 3 gerações que eu tinha do meu avô João, só com aquela informação, nós passamos para 5 gerações. Então, o que que aconteceu? Esse daqui é o documento, esse aqui no alto, né? À sua esquerda aí do vídeo, é o documento desse funcionário do governo português preenchendo as informações dele para dar o documento para ele viajar para o Brasil. Então, essa aqui, tá ali João Francisco Mostra, tem altura, tem cor dos olhos, tem uma série de informações muito interessantes. Aqui embaixo nós temos uma foto, né, da época, com ele aqui, né, meu avô João aqui, com o bigodão aqui, bem característico ali, né, e minha avó Catarina do lado, né, e provavelmente dessas crianças aqui do lado é o meu pai, né? O Cristiano. Um deles aí é ele, tá? E aí ela falou isso para mim, e aí eu ia trabalhar na sequência. Lá no trabalho, no meio da tarde, o espírito me tocou e falou assim: pronto, não era isso que você queria? Não era essa a informação? Então entra lá e pega o documento que você quer, né? A informação que você quer, né? E aí eu fiz isso, parei um pouquinho, fui lá no Family Search, entrei, busquei os documentos digitalizados lá de Vinhais, do dia não, do ano, né, 1886, né? E aí fui folheando, passando, né, as imagens, página por página, até chegar na data que ele tinha falado na visão lá que a Raquel, minha filha, teve. E aí apareceu aí o documento do meu avô, tá aqui, ó. O João Francisco Mos era de um local chamado Carvalhal, ele nasceu nesse local, Carvalhal, que é em Vinhais, no norte de Portugal. E aí tem as informações dele aqui, data, tudo direitinho, né? O nome dos pais. E na página seguinte, que é essa daqui, tem o nome dos avós. Então, toda a informação que eu precisava estava aí, né? Isso foi uma grande bênção, né? Foi algo extraordinário que aconteceu. O Senhor nos abençoou, né? Ele sentiu que havia necessidade, fez, né? Nós também, claro, estávamos orando, jejuando, pedindo para que a gente pudesse ter acesso a essa informação e pudesse também ajudar no trabalho de salvação para todas essas pessoas, né? E aí, agora essa daqui é a minha árvore hoje, né? A partir daquela data lá, né? Então, estou eu aqui, né? E tem as 4 gerações para todos os lados aqui, né? Então, é eu, meu pai, meus pais, meus avós e meus bisavós. 4 gerações. Estão todas aqui, né? Então, uma grande bênção que nós recebemos e que, como o presidente Nelson também fala, né? Para nós, eu gostaria de deixar essa como a última parte, né, dessa primeira parte desse vídeo aqui que eu estou passando para vocês. O presidente Nelson, ele disse exatamente isso aí. Ó. Podemos ser inspirados durante todo o dia com experiências que outros tiveram com relação ao tempo histórico da família, como a experiência que eu acabei de contar para vocês. Mas precisamos fazer alguma coisa para, de fato, sentir essa alegria por nós mesmos.
ele continuou dizendo: incentivo vocês a, em espírito de oração, ponderarem que tipo de sacrifício, de preferência de tempo, vocês podem fazer para participar mais do trabalho de templo e da história da família. Isso foi na conferência de outubro de 2017, pouco antes dele passar a ser o presidente da igreja, nosso amado profeta. Tá bom? Então, fiquem com isso em mente, né? E um convite que eu sempre fazia, né, nos treinamentos que nós fazíamos nas regiões onde nós estávamos, né, é que nós temos que nos envolver com esse trabalho durante a semana, em algum momento da semana. Geralmente a gente vai deixar, talvez, para fazer isso no domingo, né, no dia do Senhor. Né? Mas esse trabalho durante a semana ele não pode ser igual a zero. Né? Nós temos que fazer alguma coisa. Então, seja indo ao templo levando um familiar durante a semana, ou no domingo, né? Olhando nossa árvore, ver se tem registros sugeridos lá, que a indexação está disponibilizando toda semana para gente, ou fazendo, participando ali do Participe, né? Que é ajudando a inteligência artificial a indexar, colocando recordações no aplicativo de recordações, né? Mas, como eu falei, não pode ser zero, não pode ser nada. Passar a semana inteira, não fui no templo, não levei um nome no templo, não fiz o trabalho, né, no domingo. Então, reserva um tempo, né? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, o tempo que você tiver para se envolver com esse trabalho. E eu prometo para vocês que as bênçãos do Senhor vão ser derramadas sobre vocês. Na segunda parte, inclusive, do vídeo, na semana que vem, eu vou trazer algumas promessas proféticas de bênçãos quando nós nos envolvemos com esse trabalho de tempestade da família. Tá bom? Então, até lá, até a próxima semana e tenham todos uma boa semana. Que o Senhor possa sempre nos abençoar, nos proteger, nos guiar e nos dar saúde. Em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa parte com vocês. Amém.